Olá, pessoal. Vamos dar continuidade, né, ao nosso material, certo? Para a aula de hoje, eu trouxe aí para vocês alguns textos, tá? Para a gente analisar esses textos, tanto a parte de leitura quanto a parte gramatical, que foi as últimas coisas que nós falamos nos últimos encontros, tá? Nós fizemos aí uma revisão bem geral, né, sobre os verbos, os tempos verbais, né, e os aspectos verbais. E vimos também os verbos modais, né, que o modal faz parte de um grupo, né, de verbos que tem algumas características bem específicas. E a ideia para esse vídeo de hoje é mostrar como é que esse conteúdo gramatical ele vai estar ali estabelecido no texto, tá ok? Na verdade, a gente estuda esses itens gramaticais, entende, compreende, pratica, para depois entender como é que ele funciona e para poder estruturar o nosso texto, tá ok? A gente sempre vai precisar da gramática, independente do tipo de texto, se é texto escrito, se é texto oral, sempre vai precisar, tá certo? E a gente acaba não estudando a gramática por ela mesma, para parar na gramática. A gente tem que entender como é que ela está ali construindo o texto, tá ok? Então, eu trouxe para vocês 3 textos. Texto A, How Much Activity, tá? São textos pequenos, são textos curtos, né? 2, 3 parágrafozinhos, né? No máximo. Eu trouxe ele aqui na foto, na imagem, e transcrevi aqui para a gente ir trabalhando com esses textos, tá? De maneira detalhada. O texto B, Avoid Dieting, e também transcrevi aqui, né? Ele é curtinho, é pequeno. O texto C, How to Have a Balanced Health Triangle, e transcrevi ele aqui também, tá ok? Então, basicamente, o que a gente tem aqui? Relembrando os vídeos que nós tivemos sobre leitura, né? Basicamente, quando você vai fazer uma leitura, sempre tem as indicações, né, do que você tem que fazer, de fato. Então, existem etapas, existem né, passo a passo, existe também técnicas, estratégias que você pode aplicar a qualquer leitura, né, independente de ser português ou inglês. São coisas, digamos assim, que você pode sempre fazer, tá certo? Então, nós vimos que podemos dividir, né, o processo de leitura em pelo menos 3 partes, né, pré-leitura, uma leitura em si, né, e depois uma pós-leitura, né, algo que você faria depois de ler. Então, a gente viu que a pré-leitura são algumas atividades, alguns exercícios que você faz antes da leitura. Por exemplo, antes de você ler, você pode visualizar alguma coisa no texto que faça você refletir sobre o texto ou lembrar do tema, se você já viu em algum outro lugar, e faz com que você tenha um desenvolvimento já precoce, né, um primeiro desenvolvimento sobre o tema, tá certo? Essa seria uma pré-leitura, por exemplo. A leitura em si fica como parte da leitura mesmo, né, a leitura do texto, e aí a gente vai ler tudo que tem no texto, tanto as palavras, quanto também outros recursos, né, se tiver imagens, se tiver fotos, enfim, gráficos, tabelas, o que tiver, tá? E os recursos, né, que a gente chama de recursos tipográficos, né, que tem no texto, como é que o texto está organizado, o que é que ele tem, né, de destaque, né, por exemplo, nesse texto aí que vocês estão visualizando agora, tem os destaques, né, de amarelo, por quê, né, por que que tem esses destaques e para que que tem esses destaques, né? E depois disso a gente pode fazer uma pós-leitura, depois de ler o texto, a gente pode confirmar se de fato a gente entendeu o texto ou não, né? Se a gente, por exemplo, a gente pode, por exemplo, fazer uma atividade, né, sobre o texto para confirmar, ou qualquer outra atividade, né? Pode conversar sobre o texto, pode criar um novo texto a partir do texto que foi lido. Existem milhares de atividades que podem ser feitas. Então, aqui nesse caso, no texto A, por exemplo, que a gente vai começar a leitura, ele não tem, por exemplo, imagens, né? Não tem gráficos, não tem tabelas, não tem nada disso. Então, a leitura dele é uma leitura realmente mais verbal, né? Escrita, não tem outros recursos, né? Os recursos que estão aparecendo aí para a gente são os destaques, tá ok? Então, se você observar os destaques, né? Tem o verbo should, o verbo can, que está destacado 2 vezes, e depois tem o não, de forma abreviada, né? N apóstrofo T, e tem o have to, né, que também está destacado.
Vocês lembram, né, que esses verbos aí, pelo menos 4 deles, estavam lá na categoria de verbos modais, né? Então, esse texto foi escolhido justamente porque ele foi construído a partir dos verbos modais, né? Tem o uso, né? Aparece nele os verbos modais, tá ok? O have to, eu não concordo muito que ele faça parte dos modais, eu até falei para vocês isso, né? Ele não tem, eu não concordo que ele tenha essa característica modal. E esse não que está ali também não é dos verbos modais, tá? Mas basicamente nós teríamos dois, né? Porque o can está se repetindo aí. Mas a gente teria should e can. Então, por exemplo, quando eu vou agora trabalhar o texto, como eu já estudei a gramática, então eu já tenho uma ideia do que significa o should e do que significa o can, e já tenho uma ideia também para que eles servem, né? Por exemplo, o verbo should, a gente viu que ele serve para indicar uma obrigação, às vezes, ou às vezes um conselho, depende do contexto, né? E o verbo can, ele, que é o verbo poder, né, em português, ele pode indicar uma habilidade, mas ele também pode indicar permissão, possibilidade, né, de maneira mais informal, né? Pode ser uma possibilidade, uma probabilidade, e também de maneira informal pode ser uma permissão, né? Mas basicamente seria uma habilidade, tá? E aí a gente já viu como é que eles funcionam, né? E aí ele está dentro da gramática mostrando justamente, perdão, ele está dentro do texto mostrando justamente como é que funciona a gramática, né? Como é que a gramática vai funcionar para construir o texto, tá ok? Além disso, todos aqueles, né, tempos verbais que nós estudamos e nós falamos deles, eles vão aparecer aí, né, um ou outro, né, não vão aparecer todos, mas eles também aparecem como parte constitutiva do texto, né? Constituindo o texto, tá ok? Então, você vai ter aí, por exemplo, 3 parágrafozinhos pequenos, tá? E eu transcrevi aqui para ficar melhor da gente ver, tá ok? Então, esses 3 parágrafos, né, que são bem curtos, eles têm uma técnica de leitura que você pode aplicar, né? Você também pode ler, né, direto, seguindo aí linha por linha, né? É uma forma de leitura também, não significa que é uma forma errada, né, que esteja errada, mas se você aplicar algumas técnicas, pode, né, ajudar a melhorar seu processo de leitura. Além disso, essas técnicas, elas vão ajudar principalmente quem pode não ter um nível de inglês muito alto ou um nível de inglês intermediário, que ajude a ler textos, né? Se você tem dificuldade, por exemplo, com a leitura em inglês, algumas técnicas podem ajudar. Muitos autores, eles dão alguns passo a passo, né? Então, por exemplo, um primeiro passo a passo seria identificar o que é que você já conhece no texto, né? Aquilo que você já conhece, você pode ir destacando, né? Você pode ir circulando, pode ir passando um tracinho embaixo, né? Sublinhando. Você que escolhe aí o que que você quer fazer. É só para você ter uma ideia do tanto de palavra que você já conhece, e se essas palavras que você já conhece, você já consegue juntar, né? Se você já consegue juntar essas palavras para fazer algum entendimento. Então, nesse caso aqui, primeiro a gente começaria pelos cognatos. Então, os cognatos, a gente teria aqui, por exemplo, na primeira linha, você tem a palavra minutes, né? Que é um cognato, tá? Palavra moderado. Segunda linha, você tem vigorous, vigoroso, physical, físico, activity, que é atividade. Depois você vem, terceira linha, tem benefits, benefícios. Depois você tem horas, hours. E repete physical e repete activity, tá? Então, por exemplo, aqui no computador, né, dá para a gente visualizar de vermelho o destaque, né, da quantidade de palavras que você já conhece, né? Você já conhece aí 3, 6, 7, 8, 9 palavras, sendo que 2 estão repetidas, né? Physical e activity. Então, só aqui você já conhece 9, né? 9 palavras, já é um bom número, né? Se você olhar aí a quantidade que tem nesse parágrafo, por exemplo, esse parágrafo, ele vai ter 3, 4, 5, 6, perdão, deixa eu contar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, com 9, 35.
Então, você tem aí 35 palavras, por exemplo, e dessas 35, você tem aí quase 30%, né, que são os cognatos, né? Você tem 9 palavras que são cognatos, são parecidas, ou seja, que você não precisa saber inglês para poder saber o que elas significam, né? Como é que elas estão escritas, e o que que elas significam, tá ok? Então, além disso, você deve juntar essas palavras com aquelas que você conhece, né? Porque você já estuda inglês há um certo tempo, né? Desde o ensino fundamental que você estuda inglês. Então, isso faz você conhecer algumas palavras, né? Então, eu vou aqui fazer um mais ou menos, por quê? Porque essa técnica depende de estudante para estudante, depende da quantidade de palavras que você conhece, tá? Então, alguns conhecem mais, outros conhecem menos, né? Depende aí de cada pessoa. Mas no caso aqui, eu vou marcar aquelas que são consideradas básicas, tá? Então, aqui, ó, tem kids and teens, né? E eu vou esquecer que nós já estudamos should, né? Vamos imaginar que você não conheça, porque de fato should não é uma palavra básica, né? É uma palavra já mais avançada, pertence até a um grupo verbal diferente, né? Então, vou dizer que você não conhece should, nem get, nem at least, né? 60 é um número, então é fácil. Esse of, com certeza você já viu em algum lugar, tá? A palavra they, também. Então, só agora, na primeira sentença, o que é que você tem? Ó? Kids and teens, né, que são as crianças e os adolescentes. Depois você tem 60 minutos de moderado, e depois você tem a atividade física vigorosa, e tem a palavra dia. Então, o que é que você faz com isso aqui, por exemplo? Mesmo que eu não conheça as outras palavras, eu já consigo ter uma ideia do que eu estou falando, né, do que o texto está me dando de entendimento. Então, as crianças e os adolescentes, né, em relação à atividade física, elas devem fazer aí 60 minutos por dia, tá? Então, só as palavras que eu tenho aqui já me dão esse entendimento, tá? Se eu quero um entendimento mais detalhado, aí eu vou, de fato, partir para as palavras que são ali palavras mais específicas que nós estudamos. Por exemplo, should é uma palavra mais específica, né? Um verbo modal, por exemplo, tá? Should. Get também é mais específico, né? At least, e aí vai, tá? A gente iria detalhando. Ou seja, você só iria buscar essas palavras mais desconhecidas se de fato você precisar dessas palavras para entender o texto, tá? Se você não precisar, às vezes você não precisa, né? Se você não precisar, não precisa buscá-las. Mas, né, é interessante sempre buscá-las porque você está aprendendo, né? Está aprendendo novas palavras, tem que construir vocabulário. Então, aqui você tem tanto vocabulário em construção, né? Como que veio da gramática, né? O should, por exemplo, como você tem o tema, por exemplo, aí, que é atividade física, né? Então, isso aí vai gerar para você um grupo de palavras bem específicos, um grupo bem específico. Por exemplo, a gente viu isso também naquele vídeo que a gente trabalhou o vocabulário, né? Como é que aprende o vocabulário? É pela temática. Então, aqui está falando de atividade física, então a gente vai ouvir algumas coisas, né, de atividade física, vida saudável, né, todo esse contexto, tá? Isso aí vai fazer parte da construção do vocabulário. Então, digamos que eu procurei, né, por exemplo, verbo should, né, eu já aprendi, então já sei o que que é. Depois eu busquei get, depois eu busquei at least, né, e depois tem 60, enfim, eu fui buscando só o que sobrou, não é bem mais fácil agora buscar só o que está faltando. Então, agora o que é que eu tenho? Kids and teens, né, que são as crianças e adolescentes, should get at least 60 minutes of moderate to vigorous physical activity every day. Então, as crianças e adolescentes, should, em português, como a gente viu, é o verbo deveria, né? Então, as crianças e adolescentes deveriam, né, ter pelo menos 60% de atividade física, né, moderada ou até, né, vigorosa, né, de moderada a vigorosa todos os dias. Então, a presença do should aqui, eu vou até destacar ele mais uma vez, a presença desse should que está aqui, ele serve justamente para indicar, eita, perdão, vou voltar aqui. O should, ele serve justamente para indicar, né, a presença do, o, da, do conselho, tá?
do conselho, que é justamente o que ele serve, né? Para que ele serve, né? Ele serve para dar um conselho. Então, aqui é um conselho, não é uma ordem, não é, é uma obrigação, como o should também pode ser. Nesse caso aqui é um conselho, tá? Então, ele está sendo aí importante nessa sentença por conta do conselho. Se eu continuar, né? Existem algumas palavrinhas aqui que são também fáceis, porque elas já são básicas. Por exemplo, they, né? Can, que você já estudou também, né? Vamos dizer que get, even, more, não sejam, né? São palavras mais difíceis, digamos assim, né? Esse of, que está aparecendo aqui repetidas vezes, que é outra técnica, né? A palavra vai aparecendo diversas vezes, e isso já faz você eliminar o número de palavras que você precisa conhecer, porque se ela aparece uma vez, e ela aparece duas, três, quatro, cinco, geralmente ela tem o mesmo significado. Então, nesse sentido, vocês vão ter aí uma repetição que vai ser benéfica, não é? Porque você vai evitar você estar procurando diversas palavras. Everyday apareceu também de novo, né? E digamos que agora você conhece everyday, porque você já aprendeu lá na linha 2 o que é o every, e agora você tem day, né? Também, de novo. Então, agora você tem everyday, que seria todo dia. Então, agora você já tem, né, uma ideia maior. Digamos que você foi procurar as outras palavras, né? Porque você precisou delas. As que a gente marcou de vermelho, o que é que nós temos? Eles ou elas podem, né, no sentido de habilidade, provavelmente, né? E aí depois temos benefícios, depois tem horas de atividade física todo dia, né? Então, a gente vai entender, obviamente, aqui, né, que essas horas de atividade física todo dia têm benefícios, né? Pode trazer benefícios. Então, se eu quiser ser mais específico, então eu vou pegar lá as outras palavras, né? Iria procurar, né? Get, even, more, health, e aí vai. E isso me ajuda a desenvolver vocabulário, né? Porque eu vou conhecendo novas palavras e vou aprendendo a ler essas palavras dentro do contexto, ok? Então, você tem o seguinte na segunda sentença: they can get even more health benefits, né? Eles ou elas, que são os adolescentes, né, e as crianças, podem conseguir, podem ter até mais benefícios, né, para a saúde for doing a couple of hours, né, por fazer, né, algumas horas de atividade física todos os dias. Então, por exemplo, só aí no primeiro você já tem, né, primeiro parágrafo, o entendimento. Seguindo três etapas: cognatos, depois palavras que você conhece no inglês, e por último, buscando aquelas que de fato você não conhece, se você precisar. Então, são dois passos: cognatos e palavras que você conhece, e o terceiro passo, se você precisar, né? Conhecer as novas palavras para resolver alguma questão, para entender o texto. Para o aprendiz de inglês, né, quem está aprendendo inglês, tem que buscar para poder aprender a palavra, né? É necessário buscar essa palavra, ok? Se não for o caso, né, não está aprendendo, quer ali só ler o texto, cumprir uma atividade, por exemplo, aí não vai buscar, não vai procurar, ok? Segundo parágrafo: to help kids and teens be active every day, they need opportunities for sport, play and exercise at school, after school and on weekends, tá? Então, aí você já vai ter repetição, né? Por exemplo, além daquelas dicas, né, que a gente já falou, cognatos, palavras que você conhece, tem repetição, ó, kids and teens, que apareceu lá no começo do texto, não é? O que repete, ó, every day, repete também, né? São repetitivas, não é? Juntando essas palavras repetitivas, tem as palavras parecidas com o português e as palavras que você conhece do inglês, por exemplo, help, você conhece, não é? Verbo to be, você já estudou. Active é um cognato, não é? Pronome they, você também já conhece. Esse verbo need, eu vou marcar aqui, só porque ele é um cognato também. Muitos livros trazem ele como cognato, tá certo? Então, eu vou deixar ele aqui marcado como ele sendo um cognato, certo? Opportunities, que são as oportunidades. Sport, né, que são os esportes. Play é um verbo que você conhece. Exercise é um cognato, ok? School, você conhece. School está repetindo, né? Weekends também é uma palavra básica, tá?
O restante são palavras pequenininhas, que são geralmente preposições, ou então são conjunções, tá? Nem sempre elas são tão importantes para entender o sentido total. Geralmente elas servem para entender sentidos específicos. Então, em cima ele diz o quê? Ó? Ajudar crianças e adolescentes a ser ativo todo dia. Eles precisam oportunidades, esporte, exercício, escola, fim de semana. Então, mesmo que você não entenda essas palavrinhas pequenininhas que eu não marquei, você consegue juntar e fazer um entendimento, tá? Então, ajudar crianças e adolescentes a serem mais ativos todos os dias, dar oportunidades, né, por exemplo, em esporte, em brincar, jogar, em exercício, na escola, né, depois tem escola de novo e depois tem fim de semana, ou seja, durante a escola e quando não tiver escola, no fim de semana também, né, quando não tiver aula. Então, veja que só por essas palavras você já consegue ter, né, o entendimento do que de fato o texto está trazendo, tá ok? Se for ser específico, aí eu vou procurando essas palavrinhas, né? Então, esse to que está aqui, né, to help, seria para ajudar, né? Então, para ajudar as crianças e os adolescentes a serem ativos todos os dias, eles precisam de oportunidades para o esporte, né? For, também é para, né? Para o esporte. Play, que é o brincar, e, né, que a gente também, eu não marquei, mas a gente já conhece, né? And. Para brincar, para jogar e se exercitar na escola, at school, depois da escola, after school, né? E também aos fins de semana, on weekends, né? Também nos fins de semana, ok? Terceiro parágrafo. Physical activity doesn't all have to happen at one time. Mesmo caso, repetição, physical activity, né? Atividade física, você tem aí repetição, né? Nós vimos na parte gramatical doesn't, né? E vimos também o have e o to, não é? Depois tem o número que você já conhece também. Então, aqui você tem, ó, physical activity doesn't have to, né? Então, atividade física não tem que, aí tem aqui mais algumas palavrazinhas que você talvez não conheça, tá? Aí, de fato, se você não conhece, tem que ir buscar, não é isso? Então, por exemplo, nesse caso aqui, a estratégia não iria funcionar muito bem. Se você tentar interpretar só o que eu marquei, não iria funcionar muito bem, não é? Ou seja, atividade física não tem que ou uma. Não daria muito certo, né? Ou seja, você de fato aqui iria precisar buscar outras estratégias, não é? Então, nesse caso aqui, o que é crucial? Esse aqui está sendo marcado lá no livro, né? No material que eu tirei isso aqui, está sendo marcado como modal, tá? Por isso que eu vou dar esse destaque aqui. Então, precisa desse verbo aqui, ó, happen, que é o verbo acontecer, e precisa da palavra time. Nesse caso aqui, não vai ser tempo, vai ser vez. Então, one time vai ser uma vez. Precisa aqui também do all, que significa todos ou todas, significa também tudo. Então, o que é que ele quer dizer? Que a atividade física, né, toda atividade física não tem que acontecer de uma única vez, certo? Então, vamos ver o que é que ele continua dizendo, ó. Seguindo a mesma estratégia, accumulated, que é acumulado, né? Depois tem a palavra dia, que nós já trabalhamos ali. Can, que a gente já conhece, que é um verbo modal, que inclusive está aparecendo aqui, né? Eu vou destacar, tá? Verbo to be, que a gente já conhece. Esse the, que é o artigo que a gente também já conhece, né? Sobrou esse aí, ó, throughout. Sim, o it, né, que tá aqui, ó, bem conhecido, né? Então, a gente viu na primeira linha que as atividades não precisam ser feitas todas de uma vez. Na segunda linha, pode ser acumulada throughout o dia. Entendeu? Qual é a estratégia aqui? Eu não conheço a palavra throughout. Como é que eu vou entender o que é que ela significa? Se você conhecer as palavras que estão antes dela e depois dela, você consegue inferir o sentido, tá? Então, em cima, na primeira linha, ele disse o quê? Que as atividades físicas, todas as atividades físicas não precisam acontecer de uma única vez. Segunda linha, elas podem ser acumuladas throughout o dia.
Ou seja, se elas não têm que acontecer tudo de uma vez durante o dia, então é porque elas podem acontecer separadas, tá? Se não pode acontecer tudo de uma vez, não precisa ser tudo de uma vez, ela pode acontecer separada, tá? Então, esse throughout que está aqui, ele vai ter justamente essa ideia de espaçamento, né? Vai espaçar, vai dar um espaço. Ao pé da letra, throughout significa por todo, através do todo. Então, aqui ele está dizendo o quê? Que não precisa ser acumulado durante o dia, através do dia, por todo o dia, entendeu? A ideia é essa. Então, veja que, mesmo que eu não conheça a palavra throughout, se eu conhecer as palavras que estão ao redor, eu consigo determinar o significado da palavra sem precisar de dicionário, sem precisar, né, de tradutor, né, porque nem sempre a gente tem um dicionário, nem sempre tem um tradutor e nem sempre pode usar. Então, existem estratégias. Essa que eu mostrei aqui para vocês é uma dessas, tá? É uma opção dessas estratégias, ok? Então, ele continua, ó, by walking or riding to and from school. Mesmo caso, palavras parecidas com o português aí, eu só teria school, seria bem mais um pouco distante, mas mesmo assim você conhece, né? Verbos walking e riding, né? E são verbos básicos, né? Esse or também é básico. By é uma preposição também muito básica. To, depois tem and e from. Então, nesse caso aqui seria, né, até aqui tudo básico, teria que de fato saber. Se você não souber, aí ficaria complicado, porque walking e riding são verbos aqui que são centrais, teria que conhecer, tá? O restante talvez não, mas esses dois sim. Então, na primeira linha do parágrafo diz o quê? Que a atividade física não precisa acontecer toda de uma vez. Na segunda linha diz que ela pode ser acumulada ao longo do dia, né? Então, agora tem walking e riding, né, que é caminhar e passear, digamos assim. Geralmente, esse riding tem ideia de você andar com algum veículo, né, geralmente bicicleta ou alguma coisa assim, tá? Seria o riding, ok? Então, a ideia é o quê? É que você caminhe ou que você vá de alguma atividade, né, algum veículo que você precise fazer atividade física, né, como uma bicicleta, por exemplo, né? Então, a ideia é que você caminhe ou vá de bicicleta para a escola, né? To and from, né? Ir para a escola, to, e voltar da escola, né? From, tá? Então, aí são ideias que ele vai dando. Depois você tem, ó, verbo to be, né? Só que ele está com ing, nós também estudamos o ing, né? Relembramos o ing. Então, aqui você teria being, que é para ser conhecido, involved, que é envolvido, em atividades, né? Activities, na escola, at school. Então, to be, que é o verbo ser ou o verbo estar. Aqui, gente, ele está com ing, porque ele está no infinitivo, é uma forma de fazer o infinitivo, né? Eu tinha conversado com vocês que existem várias formas de fazer o infinitivo. Ó, no segundo parágrafo tem to help, que é uma forma do infinitivo, né? Para ajudar, ou então só ajudar. E aqui também, colocando ing no verbo, também funciona para fazer o infinitivo, tá? Então, esse being que está aí pode ser o verbo estar, né? Então, está envolvido em atividades na escola. Active é um cognato, ok? Play, você conhece. At home, também são conhecidas, né? Part, é um cognato. Organized, também é cognato. Sport, também é cognato. School, você já conhece, né? De cor salteado. Weekends, já repetiu, é a segunda vez, né? School já apareceu aí várias vezes também. Então, além de estar envolvido em atividades na escola, também atividades em casa, né? Ó, active play at home, ou seja, brincar de maneira ativa em casa.
Depois tem a palavra part, e depois tem organize sport. Part, né, no sentido de parte. Então, parte de um esporte organizado, fazer parte. O verbo take vai me ajudar, né? Ou seja, tomar parte, tomar parte no esporte organizado. After já apareceu, né? A gente já aprendeu ali em cima o after. E é depois. Então, depois da escola, after. E on weekends, que são nos fins de semana, tá? Então, aqui, pessoal, eu demonstrei para vocês como modelo, tá certo? Quando vocês forem fazer as leituras, interpretações dos textos e estiverem sozinhos, né? Sem o professor ou sem algum material de apoio, lembre de seguir essas estratégias, tá ok? Que ajudam bastante a fazer a leitura. Aqui é um pouco lento, porque a gente está falando sobre as estratégias, né? Mas na prática, quando você vai fazer isso, bem rapidinho. Vamos ver aqui o segundo texto, ó. Mesmo caso, olhei o texto é um texto curto, um parágrafo, ele tem algumas palavras que estão destacadas, elas estão destacadas porque são modais, né? O texto quer dar ênfase aos modais, e isso aí está me levando a entender como é que os modais funcionam dentro do texto, né? Quando eles estão construindo o texto, junto com as outras palavras que fazem parte do vocabulário desse tema. Lembre que o tema do texto é a questão da vida saudável, né? Exercício. No primeiro era o exercício, aqui ele já vai falar sobre alimentação, tá? Como é que eu sei? Porque se eu olhar aí, já tem a palavra foods no meio, né? Então tem fruits, vegetables, né? Que são as frutas, os vegetais. Então tudo isso aí já vai me dando ideia de que é que trata o texto, né? Isso aí são todas as estratégias que você já está aplicando de maneira rápida, né? Porque você olha para isso aqui rapidinho e já vê qual palavra é, em qual cada canto que ela tá, e isso já te dá uma ideia do tema, tá certo? Então, na prática, o que é que eu iria fazer? Se fosse de maneira bem rápida, né? Eu iria ler ali a primeira linha. There is no such thing as good foods or bad foods, so you don't need to cut certain foods from your diet completely. No caso, duas linhas, né? Porque começa na primeira e termina na segunda. Se eu for procurar só os cognatos, é uma etapa. Mas, como eu disse a vocês, isso acontece de maneira muito rápida. Então, o que é que você vai fazer? Você já vai marcando, por exemplo, tudo que você conhece, né? Vou aqui fazer uma previsão. Não tem como eu saber exatamente quais são as palavras que vocês conhecem, né? Então, aqui, por exemplo, eu iria usar rapidinho o no, certo? Good foods or bad foods. You, já é conhecido. Don't, nós já estudamos no simple present, né? Need é um verbo conhecido. Cut também. Certain, cognato. Foods, já conhecemos. From é uma preposição que você conhece. Your diet completely. Tá misturado aqui, né? Completely é cognato, diet é cognato, your é que você já conhece, né? Então aqui ele está dizendo o seguinte, ó. Só pegando o que tá vermelho. Não, good foods, comidas boas. Bad foods, comidas más. You don't need, você não precisa. Cut, cortar. Certain foods, certas comidas. Your diet, sua dieta. Completely, completamente. Ou seja, o que é que ele está dizendo aqui? Boas comidas ou más comidas, você não precisa, né, cortar comida da sua dieta completamente. Entendeu? Se ela é mal, se ela é ruim. Isso só fazendo rapidamente, né, o que a gente está aprendendo. Vamos fazer no texto todo, tá? Depois a gente volta. Ó, foods, de novo, né? Esse all, você acabou de aprender no texto anterior, é assim que funciona. Você aprendeu num texto, aparece em outro, né? Então, esse all você acabou de aprender, mas vamos dizer que você não saiba. Aí você tem, ó, can be part, né? Certo? Health, você acabou de aprender no texto anterior, tá ok? Mas vamos dizer que você não saiba. You just need to eat, são todas palavras básicas, tá? Right, palavra conhecida. You should eat fruits, né? A gente está estudando should, ó. Should é o nosso modal aqui, né? Vegetables também, né? Foods de novo e everyday que a gente já aprendeu. Depois tem, ó, sugary, que vem de açúcar, né? Ó, sugar, que é açúcar. Sugary.
Fatty foods. Fatty vem de fat. E pode ser gordo ou pode ser gordura, né? Foods, de novo, mas eu não vou marcar fatty, né? Occasional. Ocasional, né? Então, se eu pegar aqui na sequência, o que é que eu teria? Ó, foods can be part, né? As frutas podem, perdão, as comidas podem ser parte. Depois, you just need to eat, aí depois right, né? Ou seja, você só tem que comer, aí ali tem certo. Depois, you should eat fruits. Como a gente já estudou should, então a gente já sabe, né? Que aqui nesse caso é um conselho. Você deveria comer frutas, vegetais, e depois ali tem, no final, todo dia, foods every day. Essa palavra dairy, não marquei porque talvez vocês não conheçam, né? Ela não é tão comum, mas nesse caso ela vai ser importante para o texto, tá? E aqui você tem o sugary, que é açúcar, né? Uma coisa com açúcar. Já falei de fatty, mas eu não vou falar aqui de novo. Food, de novo, é comida. E occasional. Qual é a relação que você faz entre sugary, que é algo com muito açúcar, e occasional, ocasional, né? Ou seja, que essas comidas que têm muito açúcar é para você comer, se alimentar com elas de maneira ocasional, não é? De vez em quando, uma vez na vida. Não é uma coisa que você vai comer todos os dias. Então, é justamente isso que o texto está dizendo, né? Mesmo que você não entenda todas as palavras, você pega o sentido do texto, né? Ou seja, resumindo o parágrafo, o que é que ele diz? Que não tem comida má, nem comida ruim, né? Perdão, comida boa, comida ruim, né? Você não precisa cortar tudo da dieta, você só tem que comer na quantidade correta, né? Você tem que comer tudo, né? Fruta, verduras e tal, todo dia. E essas comidas que não são aí tão bacanas, você, como as comidas que têm açúcar, você tem que comer de maneira ocasional. Então, é basicamente isso que o texto fala, só com as palavras que eu marquei, não é isso? Se de fato eu for ali entender todo o texto, buscando aprender todas as palavras, entender todas as palavras, você vai ter aí possibilidades de fazer isso, né? Você vai, por exemplo, pegando dicionário, pegando, enfim, ferramentas para fazer esse tipo de entendimento, esse tipo de leitura do texto, tá certo? Então, aí justamente você teria, mais uma vez, né, a estratégia que você pode usar. E tudo que a gente está trabalhando, né, vai aparecendo nos textos, ó. Can, eu não marquei, mas é o cognato, né, ó, foods, esse all a gente aprendeu no texto anterior, all foods can be part. Todas as frutas podem fazer parte, ou seja, todas as frutas têm a possibilidade de fazer parte, e o restante, of health eating, ou seja, de uma alimentação saudável, né, de uma comida saudável, né. Então, aqui vão aparecendo tudo que a gente já estudou de gramática, o don't, né, que a gente estudou lá no simple present, tá certo? Deixa eu ver aqui o que mais. Should, né, que já está marcado, ok? Mas, além disso, tem o vocabulário que você precisa ir aprendendo. Por exemplo, dairy, né, que são as comidas que são derivadas do leite, por exemplo, né, dairy foods, tá? Sugary, fatty, né, são palavras novas que você vai aprendendo a partir do tema, né, que entra lá naquele vídeo que a gente falou sobre o vocabulário, tá ok? Então, esse foi o nosso segundo texto. O nosso terceiro texto é esse aqui. Só tem um verbo marcado, que é o verbo must, tá ok? Esse aqui eu não vou resolver com vocês, eu vou deixar para o exercício, tá ok? Então, vocês podem vê-lo aqui, beleza? E aqui no finalzinho eu transcrevi para poder ficar maior, ficar melhor de ver, tá certo? Quando você estiver resolvendo, você precisar ler o texto, você pode pausar a tela, né, para poder depois tentar resolver o material. Mas do mesmo jeito, é só um parágrafo. Tentem aplicar aquilo lá que eu mostrei para vocês, para você conseguir ler de maneira mais rápida, né, de maneira mais efetiva, através das estratégias, tá ok? Então aqui a gente encerra com essa parte.